Quero trazer a palavra do Senhor para o nosso coração. Hoje o nosso tema é a vida que Deus nos ordenou. E para isso a gente vai junto. Você que tem Bíblia de papel ou no celular, nesse momento você pode e deve usar seu celular. Depois você está dispensado de usar seu celular. Nesse momento, o Igor que está ali no Data Show, coloca para nós Colossenses 3, do versículo 1. Iremos até o versículo 4. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tem algum aniversariante que fez aniversário essa semana? Nós não oramos por você. Hoje é aniversário da Betina, mas não está presente. A gente vai orar antes da palavra. Tem alguém? Vem cá, vamos orar. Pode vir. Tem mais alguém além da Pâmela para a gente orar? Vamos orar por ela. Mesmo assentada, estenda suas mãos para a Pâmela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida da Pâmela, nova conosco. Temos certeza que ela chegou para a família de Deus aqui neste lugar para somar. E nós pedimos ao Senhor que abençoe ela, seu esposo, sua casa, e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado na vida dela. Agora vira para a igreja, Pâmela. Igreja, parabéns. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Não fique com vergonha não, que isso faz parte da igreja. O texto tão simples do Evangelho. Ele nos diz que é para nós buscar as coisas lá do alto. Toda essa multidão que está aqui do lado não está porque elas são má, é porque elas ainda não conhecem o que você conhece. Buscar as coisas do alto. A orientação do Senhor para nós é que nós devemos buscar as coisas do alto. E quem está lá no alto, assentado à direita de Deus? Aquele que teve na cruz, aquele que não buscou coisas nenhuma da terra, nenhum valor da terra. Ele buscou as coisas do alto, mesmo estando em um corpo físico terreno como eu e você. Ele decidiu renunciar o tempo todo. Tomou a decisão do caminho da renúncia. E assim ele fez. E por que ele fez? Porque ele quis mostrar para nós, sem palavras, através do testemunho, que ele, em carne e osso como eu e você, era capaz
de se anular, sacrificar para servir ao mandato do Pai. Sua palavra diz que quem diz que está nele deve andar como ele andou. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual tremenda, uma grande guerra. E muitas igrejas no dia de carnaval simplesmente fazem retiro, retira-se, em vez de batalhar contra as hostes do mal nas regiões celestiais e nas cidades. É uma contramão, mas ninguém vai convencer esses pastores que estão na contramão. Para eles estão certos. Nós estamos vivendo uma hostilidade tão grande, e nós precisamos saber que a guerra não é contra a pessoa. Nossa guerra não é contra a pessoa, não é contra o comportamento das pessoas, é contra principados e potestades. Nós precisamos entender que a orientação que a gente está recebendo é que nós devemos buscar as coisas lá do alto. E quando nós buscamos as coisas lá do alto, a palavra de Deus diz que Deus vai cuidar de nós das coisas daqui da terra. Nós precisamos entender que a orientação do texto bíblico é simples: pensai nas coisas do alto. Quando nós pensamos nas coisas do alto, a mesma Bíblia diz que não é para ficarmos preocupados e pensando nas coisas que são aqui da terra, porque a Bíblia completa dizendo: porque se você já morreu com Cristo, a sua vida está oculta em Cristo, você não vive mais. Cristo é que vive em você. E se Cristo vive em você, você precisa ser diferente. Você precisa valorizar as coisas do alto. E tem uma boa notícia para você: quem valoriza as coisas do alto vive uma vida de renúncia, vive uma vida de sacrifício, vive uma vida que você tenha que abrir mão de tantas coisas. E isso não é tão simples. É fácil você ouvir, mas não é fácil você viver. Porque a palavra de Deus ainda completa dizendo que quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados em glória. A glória que nós tanto queremos, ela ainda vai acontecer. E é tão gostoso você ouvir o cumprimento profético da palavra de Deus acontecendo. É tão gostoso você ver esse calor insuportável acontecendo e você olhar na Bíblia e encontrar respaldo. É tão gostoso você ver o amor acabando, esfriando, detonando. As pessoas não têm mais interesse uma pelas outras, e você ir lá na Bíblia e a palavra de Deus diz que está se cumprindo. O amor se esfriará de quase todos. Por que é tão gostoso, pastor? Porque nós somos cristãos de verdade.
Nós estamos vivendo o que a Bíblia diz que nós vamos viver, e nós estamos vivendo esses últimos dias. Só que a nossa responsabilidade é maior, porque no tempo de Noé não tinha o Espírito Santo, não tinha a cruz, e a palavra de Deus diz que ele sozinho perseverou, levando a esposa, os filhos e as noras. E nós hoje temos o Espírito Santo, temos a cruz, temos o caminho, temos a receita. A receita é esse livro. E o que nós temos feito? É nós aqui presentes nesse culto que faremos a diferença na nossa cidade, ou se tem alguém de outra cidade, porque Noé fez diferença na sua época. Eu e você precisamos fazer diferença na nossa família. Foi nos falado de manhã, Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é santo. E em nome do amor, o Evangelho se tornou uma libertinagem. Não é isso que Deus esperava ou espera de nós. Deus espera de nós um Evangelho justo, um Evangelho de santificação, um Evangelho de transformação. E nós precisamos entender isso, pensando nas coisas lá do alto, olhando para a sua palavra. Colossenses 3:23 diz: tudo que quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Está ali o texto. Guarda isso no seu coração. Essa é a melhor receita médica que temos para não nos decepcionarmos com nada e focarmos somente no Senhor, somente na sua palavra, somente na revelação do seu Evangelho. A Bíblia nos mostra que Deus ordenou uma qualidade de vida que podemos viver. É uma vida completa, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida santa, poderosa e vitoriosa, porque temos acesso a Deus a qualquer hora. Repetimos, a vida que Deus preparou para nós neste mundo aqui, antes mesmo de cheguemos ao céu, é uma vida santa, poderosa e vitoriosa. E por que não temos vivido isso? Porque temos vivido, Deus me entende, temos vivido uma espiritualidade terrível. Há um número de cristãos enormes, todos espiritualistas. Deus me entende. Deus entende o que Ele escreveu na palavra dele. Sim, sim, não, não. Nós precisamos olhar a palavra do jeito que ela é, não na distorção que se tem vivido dela nesses últimos tempos. A vida que Deus ordena para nós na Bíblia, ela está escondida em Cristo. Eu e você precisamos entender o interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Está escrito: a vida de vocês está escondida com Cristo. Queremos pensar junto nessa noite de celebração, no nome de Jesus pregado, que foi pregado nessa quinta-feira pela irmã Florisbela, o poder do nome de Jesus. Será que nós temos consciência desta chave que é o poder do nome de Jesus? Onde Cristo está sentado hoje? Ele está sentado à direita do Pai no céu.
A Bíblia nos diz que a nossa vida está escondida nele. Ora, se Cristo está sentado no céu, ocupando o lado direito do trono de Deus, a sua vida está escondida nele. Pergunta: que coisa aqui de baixo, aqui da terra, pode atingir a sua vida? E por que está atingindo a sua vida? Por que você está numa vida de derrota, de tristeza, de frustração, falta alegria? O que pode ameaçar ou afetar a sua vida? Nada, desde que você esteja escondido em Cristo. Você passa a entender os processos que você e eu e nós estamos vivendo. Por isso está escrito em Romanos 8:31: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. 34: quem condenará? É Cristo quem morreu ou antes ressuscitou e que está sentado à direita de Deus Pai, intercede por nós. 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. 36: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. 37: em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. 38: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado eu colocaria, nem capeta, nem diabo, nem demônio, nem Satanás, nem coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes das trevas. 39: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode bater palma para Ele, glorificar o nome dEle, receber essa palavra. Sabe por que vivemos uma vida de derrota? Porque não vivemos incorporado, possesso, suando sangue do poder da palavra de Deus. Porque falamos aqui que a dor, o sofrimento, a luta, a escassez financeira, falamos aqui, nada nos separará. Aí vem a luta, vem a escassez financeira, vem uns problemas. O que você faz? Acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus me abandonou, não sei o que fazer. E começa a olhar para as coisas da terra. E a derrota, com certeza, o diabo não está dentro de você, mas ele está por fora falando, assoprando, dando palavras negativas para você acreditar que você é um fracassado. Nós precisamos entender: nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem autoridades, nem poderes celestiais, nem presentes, nem futuro, nem mundo lá de cima, nem de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Essa é uma das declarações mais lindas da Bíblia. Por que você sente uma derrotada? Por que você está sentindo derrotado? Ah, porque a porta ainda não abriu, o dinheiro não chegou, não tem o que comer. Deus sustentou o povo que dependia dele, 40 anos comendo a mesma coisa. E nós dependemos dele? Ou basta faltar alguma coisa e a gente já está frustrado? A igreja evangélica brasileira e a igreja evangélica Vida, nós todos precisamos de um verdadeiro arrependimento. Enquanto não arrependermos, o Barrabás, o Herodes, o Pilatos vai continuar assolando a nação brasileira.
Você pode orar até de ponta cabeça, nada vai mudar, a não ser arrependimento. Enquanto nós, Igreja Evangélica Brasileira, não nos arrependermos, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, porque a igreja é a resposta para a nação brasileira. A igreja é a resposta para São José do Calçado. A igreja é a resposta para o mundo inteiro. E você que está aí sentado, e o pastor que está aqui pregando, seja eu, João Marcos, Flores Bela, ou qualquer outro pregador, é a igreja. Somos apenas usados para trazer uma mensagem. Mas a igreja é o corpo de Cristo presente aqui. Nós precisamos entender que a palavra de Deus está dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas o texto está dizendo: eu não poupei o meu próprio filho, eu crucifiquei meu próprio filho na cruz para salvar a igreja. Ele não vai abrir mão, ele é amor, mas ele é santo, ele é justo, ele não é ministro corrupto de Suprema Corte, ele é justo, ele é juiz, ele é Deus. Pois bem, esse jeito da Bíblia dizer que a vida está escondida com Cristo, isso significa que a minha, a sua, a nossa vida está segura nele, a nossa vida está garantida nele. Portanto, assim como Jesus é inabalável, você deveria ser uma mulher inabalável, você deveria ser um homem inabalável. Assim como Jesus supera todas as coisas, você também deveria superar todas as coisas. A sua posição diante de Deus é a mesma posição de Jesus tem diante de Deus. Então você nunca deveria pensar que está destinado à fraqueza, ao fracasso, porque a Bíblia não existe lugar para pensamentos, a menos que você não tenha resolvido viver para Deus. Se não vivemos para Deus, aí não tem jeito. Mas se vivemos para Deus, nós temos respaldo. Nós temos respaldo. Porque talvez alguém ande escondido de Cristo. Guarda isso para o seu coração. Muitas pessoas andam escondidas de Cristo, ao invés de escondido com Cristo. Elas acham que estão escondidas de Cristo, mas na verdade não está. Nada fica oculto de Cristo. Afastado ao invés de unido. Mas se a sua vida está com Cristo, se você está com Ele, o versículo 4 diz: Cristo é a verdadeira vida de vocês. Se você está com Ele, então você está acima de todas as coisas. Nada poderá lhe afetar. Aleluia! E por que estamos afetados? Por que estamos afetados? Porque alguma coisa está fora do eixo. E precisamos ver o que está fora do eixo. Ah, mas eu posso pegar uma doença e morrer. É verdade, mas até para a sua morte Deus tem solução. Então entenda a sua posição. Se você é uma pessoa que anda escondida de Cristo, sem interesse nas coisas de Deus, porque ainda não resolveu viver para Ele, vive-se para si mesmo, então a sua vida não é essa que está escondida ou guardada com Cristo. Nesse caso você está acima de todas as coisas, mas está embaixo sem Cristo. Essa tem sido sua posição. Porém, no momento em que você resolve viver para Deus, Deus perdoa a sua ignorância e move a sua posição de baixo para cima. Aleluia!
E são para esses, e somente para esses, que a Bíblia diz: a vida de vocês está escondida com Cristo. E a partir dessa hora, a vida que Deus determina para você é uma vida cheia de paz, de alegria, de dinamismo, vitalidade, cheia de vontade, cheia de Deus. É uma vida santa, poderosa, vitoriosa. Porque você está escondido em Cristo. E a gente que vai ao hospital todo santo dia, só se eu estiver em viagem, todo santo dia eu estou na UTI, todo santo dia eu estou na enfermaria, a gente vê coisas tremendamente difíceis. Mas estar escondido em Cristo, a gente acredita no potencial, no milagre, no poder da oração, e a gente vê quadros reverterem. A gente vê situação, Deus operar um milagre. Porque é Deus que opera, é Deus quem faz, e tudo Ele faz para a sua glória. Que tipo de vida estamos vivendo? É a pergunta que Deus faz para mim e para você neste momento. Irmão, se nós não estamos vivendo a vida que Deus determinou que vivêssemos dessa posição em Cristo, então precisamos vencer, romper as barreiras que estão nos atrapalhando nessa questão. E para isso precisamos examinar como estamos hoje, 23 de fevereiro de 2025. E essa nossa posição, essa coisa não é fácil, porque assim como para crescermos na vida, precisamos estudar, precisamos buscar, precisamos galgar. A vida cristã também precisa ser estudada, precisa buscar na simplicidade do Evangelho o conhecimento da vontade soberana de Deus. Lembre, igreja, você que está assistindo esse culto, nós precisamos entender, nós somos eternos. A tua alma é eterna, você que está ouvindo em casa, a tua alma é eterna, você que está presente nesse culto. Entenda uma coisa: tudo que você está construindo vai ficar, tudo que você tem vai ficar. Você pode passar uma vida de comedor de picanha e de filé mignon, acho que é difícil, mas tem alguns que comem, mas vai ficar. O filé mignon, a picanha vai ficar, a sua piscina vai ficar, mas a sua alma não vai ficar. A sua alma vai para o céu ou vai para o inferno, eternamente. E nós devemos estar preocupados, porque o Evangelho nos ensina dois caminhos: céu, inferno, vida e morte. E nós precisamos buscar vida. Nós precisamos entender. Algumas experiências nossas podem ser tristes, lamentáveis, mas quando eu e você nos humilhamos, veremos Deus nos conceder graça e mudar a nossa história. Deus nos deu uma vida em Cristo muito elevada. Pode ser que vivemos uma vida de fracasso, e na verdade deveríamos viver uma vida muito elevada. E por que não vivemos uma vida muito elevada? Porque não temos intimidade com Ele, e Ele está dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de nós. A Bíblia diz que nós devemos ser submissos à vontade de Deus. E como está hoje? Está igualzinho o tempo de Juízes. Cada um faz o que acha que é certo. Estamos aqui nessa posição de Cristo, mas vivendo como se estivéssemos embaixo. Como se isso pode acontecer? De acordo com a Bíblia, um crente tem alguns tipos de fracasso, seja pecados, que precisam ser vencidos para desfrutar completamente de uma vida escondida em Cristo. Precisamos vencer o fracasso para que a nossa vida, que Deus nos ordenou, vença.
E aí queremos trabalhar mais 2 pontos encerrando. Os pecados espirituais. O orgulho é um pecado espiritual. A inveja é um pecado espiritual. A incredulidade é um pecado espiritual. Apontar os erros dos outros é um pecado espiritual. A falta de oração é um pecado espiritual. Deixar de ler a Bíblia é um pecado espiritual. Deixar de comprometer com Deus é um pecado espiritual. Eu sei que eu estou em pecado porque eu não leio a palavra, porque eu não tenho interesse de ler. Você está em pecado, irmã. Você está em pecado, irmão, de acordo com a palavra de Deus. Você está rejeitando o conhecimento, você está rejeitando a palavra dele. Você não lê, você não ouve, você não sabe o que ele quer. E como que você vai fazer a vontade dele? São pecados espirituais gravíssimos. E nós temos como pecado comum. Quantas horas nós gastamos com o celular? E quantos minutos nós gastamos lendo a palavra de Deus? Nós precisamos mudar isso, para que haja uma mudança em nossas vidas. Algumas pessoas são vitoriosas nesses assuntos espirituais, mas tem aquelas que experimentam derrota nesses assuntos. E vamos ser honestos, o número de pessoas que experimentam derrota dentro das igrejas hoje é maior do que aqueles que experimentam vitória. O orgulho é um pecado espiritual, qualquer tipo de orgulho. A inveja é outro pecado, a incredulidade também. Se você pergunta para certos cristãos se eles creem ou não, sempre responderão que creem. Mas se você perguntar, então você confia realmente na promessa de Deus? Eles vão ficar em dúvida. Não sei se é bem assim. É o que nós aprendemos hoje de manhã. A apostasia da igreja está lá atrás, só que agora está acelerada. De fato, passa por uma pequena prova, ficam grandemente assustados porque não conseguem confiar na palavra de Deus. Quem vai imperar na pessoa? A incredulidade. E a incredulidade é um pecado espiritual. Conta-se que a esposa de Martim Lutero certa vez vestiu de luto e disse a ele: Martim, sua angústia está tão profunda que até parece que Deus morreu. Então eu estou de luto. Muitos crentes não têm uma vida de comunhão com Deus. Dia a dia vive de maneira descuidada, sem o quarto de escuta, sem orar e sem ler a Bíblia. A igreja de Cristo é a recarga do seu celular. Estar aqui quinta, estar aqui hoje, estar na escola de treinamento é recarga. Mas você tem que entender que o seu celular não é sustentado por 3 dias, ele é sustentado por 7 dias. A sua alma é sustentada todo dia por uma recarga. E a recarga está no seu quarto de escuta na sua casa, a recarga está na leitura da sua palavra, a recarga está na oração. Qual foi a última vez que você orou de joelho dobrado, chorando, angustiada ou angustiado diante de Deus pelo que nós estamos vivendo? Vem aí de novo o país do carnaval. Temos esse título triste: país do carnaval. Essa vida sem compromisso com Deus é ímpia. Apesar de estarmos na igreja, é ímpia. Assim cometemos um pecado espiritual, e logo quando menos esperar, uma pequena coisa irá revelar quem temos sido. Exemplo: havia 2 irmãos que não tinham bom relacionamento entre si, por causa de uma pequena questão. Antes eles comiam junto, serviam junto o mesmo prato. Um deles sempre escolhia para si o melhor pedaço de carne. Quando o outro irmão percebeu isso, não falou nada por vários dias. Depois de 2 semanas, não aguentou mais o comportamento do seu irmão, afastou-se do seu irmão, virou a cara para ele e cortou a relação. Ele poderia explicar para o irmão dele: você está sendo injusto, você está comendo mais carne do que eu, você está escolhendo a melhor parte do prato.
mas aquela pequena coisa fez os dois se separarem. Que tipo de pessoa você é quando manifesta as pequenas coisas? Quando você é corrigido, quando você é falado, você está errado, qual é a sua posição? Leia a biografia de Hudson Taylor. Quando ele viajava pregando o evangelho, ele quase sempre escolhia o pior quarto, a pior cama, uma pequena coisa, mas que revelava muito o caráter desse homem. Nós sabemos de cantores evangélicos, música gospel, que está chamando a atenção até da Rede Globo. Cantores que se promovem, que são exigentes, mas o nome de Deus não está sendo exaltado e glorificado. Hoje as pessoas não estão querendo a vida escondida, mas uma vida que aparece nos holofotes. Um pastor foi com seu colega de ministério apanhar outro pastor convidado para uma conferência na igreja dele. E lá eles chegaram na rodoviária de Campos do Goytacazes, aqui pertinho de nós. Não estou falando o nome do pastor para preservar. E chegaram lá num carrão. E o pastor que foi desceu do ônibus para entrar no carrão para ir para a igreja com eles, falou: interessante, Jesus andava num jumentinho. Ele não precisou falar nada. Aquilo revelou o caráter dele para aqueles dois pastores. É um pastor famoso. Simplicidade. Pequenas coisas mostram se a pessoa vive ou não diante de Deus. Sabe, para você e eu também vivermos uma vida que também Deus ordenou, uma vida santa, poderosa, vitoriosa, a vida que está escondida, guardada em Cristo, nós precisamos vencer nossos pecados espirituais. O orgulho, a inveja, a incredulidade, vencer esse negócio de ficarmos apontando o erro é uma guerra, não é simples, não é fácil. E para finalizar, os pecados da carne. Não é só pecados espirituais que existem, tem também os pecados da carne. E não falo de filé mignon, de alcatra, de churrasco. Estamos falando no sentido bíblico, a natureza pecaminosa. E hoje o namoro virou um adultério. Jovens namoram dentro da igreja, fazem sexo e entendem como natural, normal, e querem até viver uma vida de altar. A igreja está cheia de jovens que vivem namoros sexuais e entendem como natural, pecados da carne. A Bíblia diz que o sexo é santo, o sexo é prazeroso, mas só depois de casado. E quem pensa nas coisas do alto tem que pagar o preço de renúncia, porque quem diz que hormônios converte? Quem diz que desejo sexual converte? Nem eu com 68, nem um jovem de 20. Nunca vai converter. Temos que ter uma vida de renúncia, olhos cobiçosos. E nós temos ciumeiras, desuniões. Há muitas coisas que trazem fracassos para o cristão. Pecados espirituais e pecados da carne. O que tem controlado os seus olhos, olha para mim, deveria ser isso aqui. Se não é a Bíblia, você está fazendo o que você quer, escondido de Cristo. Você não está escondido com Cristo. E por isso o pecado já te cauterizou. O diabo já cauterizou sua mente. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós nunca vamos crescer se a gente não andar de acordo com a vontade soberana de Deus. Porque nossos olhos
sem a Bíblia, eles se tornam olhos sem controle. Nós vamos nos relacionamentos, nós vamos nas amizades que nos convém, da forma que nos convém. E a gente que está aqui há 23 anos, que cuidamos de tantos jovens, como entristece meu coração ver algumas situações de jovens que cresceram conosco, pequenininho, e que hoje estão completamente arredio, fora da presença do Senhor. A gente sofre, e graças a Deus que eu sofro, porque o dia que eu não senti nada por esses jovens, eu posso ser demitido do ministério. O dia que essas coisas não me incomodar, com certeza eu também me apostatei da fé, e isso eu não vou fazer. Testemunho. Um irmãozinho servo de Deus disse uma vez que alguns colegas de trabalho, sem nenhum interesse por Deus, tentaram ter uma amizade especial com ele, do tipo: faz como a gente faz, todo mundo faz, qual o problema? Então, quando ele percebeu que aquilo era pecado, ele rejeitou aquela amizade. Você tem coragem? Uma boa ilustração para isso é a do barquinho na água. O barquinho pode estar na água, mas a água não pode estar no barquinho. Cuidado para não deixar águas sujas entrar no seu barquinho. A vida que Deus ordenou para nós é uma vida superior. Tem aqueles que vivem baixo, no nível das coisas, medíocre, baixa, sem nenhum valor eterno. E tem aqueles que vivem no nível mais alto, são os crentes, são as pessoas que resolveram viver uma vida para Deus, estão em Cristo, mas ainda assim experimentam uma vida de derrota. Deus não é mais ou menos, Deus é tudo, Deus é santo, Deus é perfeito, e Ele quer te abençoar. Vamos ficar em pé? Que você possa levar essa palavra para o seu coração. Deus te ama, me ama, nos ama, e Ele traz essa palavra de consolo para o nosso coração, de alerta, para dizer para nós que Ele nos ama, e Ele está nos ajudando a sermos melhores, a crescermos e vencermos as dificuldades. Amém? Pastor João Marcos vai nos dar a bênção final. Se aguarde que eu vou até a porta. Eu faço questão de despedir de vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui em oração. Te agradecemos porque Tu nos desse oportunidade de estar na Tua casa. E agora te pedimos que Tu esteja conosco no regresso do nosso lar. Que a Tua mão que está estendida sempre nos alcance, para que possamos ter a supremacia da Tua vontade nas nossas emoções, no nosso entendimento, nas nossas decisões. Em tudo, Senhor, nós queremos Te agradecer por este culto, por todos que estão presentes. Nos dê uma noite abençoada, uma semana enriquecida com a Tua presença, com o Teu amor, com as Tuas misericórdias. Em tudo, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos este culto, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. E a igreja diga...